Bom dia! Hoje, domingo, dia 27 de junho de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão, de desfrutarmos de uma boa comunhão, ainda que ausente no corpo, mas pela fé presente em espírito. Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os ouvintes e amados que estejam ao alcance desse áudio. Nosso sentimento hoje, graças a Deus, é da sequência. Aquele assunto que falamos do avançar em Filadélfia. Estamos falando acerca das 4 últimas igrejas, que vai até o final, até a volta do Senhor: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tiatira, que está fundamentada aos nossos irmãos católicos de Roma, fundamentados em Roma. Sardes, que tem seu fundamento em estudo de Armínio e de Calvino, João Calvino e de Jacó Armínios, foram 2 teólogos, e também Filadélfia, que está fundamentada naqueles que têm a consciência do Evangelho do Reino. E Laodiceia, que são os irmãos que saíram de Filadélfia, que se tornaram soberba e sem amor. Isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. Mas vamos estar orando e pedindo direção ao nosso Deus. Senhor, graça te damos, porque deitamos e porque levantamos, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Ser conosco, Senhor, ser com cada ouvinte, cada irmão que esteja ao alcance desse áudio. E com a tua permissividade possamos estar tocando na tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Vamos abrir em Apocalipse. Capítulo 3, a partir do versículo 7. Avançar com a igreja de Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor fraternal, a igreja que está no sentimento e no coração de Deus. E diz o seguinte: aos mensageiros da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fechará, e o que fecha e ninguém abre. Conheça tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tem pouca força, mas guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés, e sabereis que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome tua coroa. Ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Também escreve sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas são as palavras com que o Senhor se dirigiu aos irmãos que estão desfrutando de Filadélfia. É um sentimento muito gratificante, Porque primeiro o Senhor começa dizendo que ele tem a chave de Davi. Davi
foi um grande rei, um rei segundo o coração de Deus. Chave de Davi significa reino. É o que está proposto para todos nós, tanto os que estão em Tiatira, tanto os que estão em Sardes, tanto os que estão em Filadélfia e tantos que estão em Laodiceia. Todos têm que ter como alvo o reino. O reino é o principal objetivo, para que o Senhor possa trazer justiça para a terra, para que as coisas possam ser normalizadas. O universo está vivendo em uma desordem, mas o Senhor tem como principal objetivo trazer uma ordem para o universo. E Ele conta com seus filhos, tanto os que estão em Tiatira, os que estão em Sardes, os que estão em Filadélfia e os que estão em Laodiceia. Mas eis que nós temos que ter o espírito de discernimento e de uma boa consciência. O Senhor deixa bem claro a posição de Filadélfia. Nós estamos falando sobre esses posicionamentos das igrejas, porque nós estamos falando do avanço de Filadélfia. Mas hoje nós vamos falarmos um pouco, nos deter um pouco em Tiatira e também em Sardes. Tiatira está fundamentada segundo a teologia católica apostólica de Roma, né? E nós sabemos as consequências que vai cair sobre os irmãos que estão debaixo dessa direção, que é a direção de Tiatira. Tiatira entrou em degradação total por tolerar Jezabel, segundo o que está escrito, né? Segundo os que está escrito, por tolerar Jezabel. E fez com que os meus filhos também entrassem em degradação. E aí surgiu então Sardes. Surge Sardes, né? Lutero veio e resgatou Sardes através da justificação pela fé. Quem foi Lutero? Lutero foi um monge, né, que não concordou com a degradação dos católicos, né, da Igreja de Roma, e justamente nessa posição ele então colocou as teses, né, que todos conhecem, da justificação pela fé, de que nós viveríamos pela fé, você entendeu? Não pelo aquele espírito de indulgência que estava sobre a degradação católica. Consequentemente, a gente entende na história da igreja, e aí é preciso a gente nos deter sobre a história da igreja, porque só conhece o futuro quem conhece o seu passado, quem conhece a história da igreja. A história de Sardes, ao longo do tempo, ela perdeu, até por influência de alguns teólogos, de um teólogo, você entendeu? A justificação pela fé. Hoje você vê em Sardes, irmãos, que não crê na salvação pela justificação pela fé, crê na salvação por obra, você entendeu? E você tem hoje uma confusão, uma verdadeira confusão no meio de Sardes. Sardes entrou em degradação, né? Você tem hoje a meretriz, e você tem hoje a mãe da meretriz e a meretriz. Quer dizer, você tem hoje dois grupos em decadência, levando irmãos, né? Lembra que nós falamos atrás da medida da farinha, que levantou toda a massa e estragou todo um princípio de realidade, né? Tem um querido irmão que ele fala que Satanás ele não pode ir de encontro à igreja, ele se une à igreja como uma serpente em meio à igreja, levando irmãos a entrar em degradação, a viver o falso evangelho, sendo ensinado por falsos mestres, falsos doutores, e leva irmãos ao caos. E aí agora surge Filadélfia, que é o resgate dessa degradação. Por isso que diz que tem pouca força, são poucos irmãos. E mesmo assim surge também Laodiceia,
Surge Laodiceia, porque tem irmãos que não conseguem viver na sua simplicidade em Filadélfia e escorregam para Laodiceia, se tornando soberbos sem amor. Por isso que é importante nós entendermos, estudarmos as 4 últimas igrejas. E o nosso sentimento nesses dias é nos deter nessas 4 últimas igrejas, para termos uma consciência, para que sabermos em que terreno estamos pisando, com quem estamos andando, com o que estamos ouvindo nesses dias. A pessoa fala, temos que falarmos de Cristo, ouvir Cristo. Isso é muito genérico. Todos falam de Cristo. Tiatira fala de Cristo, Sardes fala de Cristo, Filadélfia e Laodiceia falam de Cristo. Nós precisamos entender pelo Espírito do Senhor para que possamos ser guiados nesses dias difíceis, dias tenebrosos, dias escuros, dias em que muitos, se possível, escolhidos serão enganados. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que as pragas não entrem e caiam sobre vós. E a gente precisa realmente desfrutar dessa realidade. Mas vamos nos deter em Sardes. Vamos lá para Sardes, né? Vamos entender. Capítulo 3, versículo 1. Ao mensageiro da igreja em Sardes. Escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheço tua obra, que tem nome de que vives, mas está morto. Isso é um dos primeiros agravantes que está sobre Sardes. Ela tem um espírito, ela tem um sentimento de que está viva. Ela tem até um sentimento de que está viva. Mas o Senhor dá testemunho de que espiritualmente ela está morta. Ser vigilante e consolide o restante para que esta está para morrer, pois não tem achado completa as tuas obras diante de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, senão vigiares virei como ladrão, e não saberás de modo algum em que hora virei sobre ti. Esse é o segundo agravante que está sobre Sardes. Sardes pode ser enganada, porque o Senhor vai vir como um ladrão. Se ela não se policiar, não se vigiar. Essa se não policiar e vigiar aqui são aqueles poucos que estão lá no final, que o Senhor fala que não se contaminaram e que se vestiram de branco. São muito poucos. Por isso que a grande maioria estão sobre o engano desse espírito que permeia sobre Sardes, sobre Tiatira. E a gente precisa, nesses dias, estarmos atentos ao falar do Senhor. Nós vamos avançar ainda aqui com Sardes. Tem, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, versículo 4, que não contaminaram as suas vestes e andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. Isso aqui é um sentimento muito positivo para Sardes, porque na medida em que você vai vendo a contaminação, a disseminação do engano, a disseminação do erro, você vai ter que se livrando desses enganos. Então você vai se revestindo dessas vestes brancas. Mas é muito forte o espírito que está sobre Sardes. O saudoso e querido irmão Gino disse que era como se um lençol tivesse envolto sobre os irmãos e que não permite aos irmãos ver o horizonte. Então a gente precisa estar muito atento no espírito, orando, para que possamos nos desraigar e sairmos desses enganos, desse espírito.
Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra principados, é contra espíritos que estão nas regiões celestiais, contra demônios. E a gente precisa, às vezes os irmãos são enganados, nós somos enganados, achando que estamos completando a obra de Cristo. E aí é onde entra o grande engano. Na medida em que esses irmãos que andarão comigo aqui, ó, vamos ver, ele tem, contudo, em Sardes uns poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, quer dizer, eles não se deixaram entrar em degradação pelo engano de espírito que permeia sobre Sardes. E precisa sair, desenficar o pé da lama e ficar livre. Oh, e ficar livre. Ficar livre para um avanço e vestir suas vestes brancas. Esse é o sentimento do Senhor para os que estão em Sardes. Dois espíritos permeiam sobre Sardes. O espírito de João Calvino, foi um teólogo francês, e de Jacó Armínio, um teólogo holandês. Armínio refutava o calvinismo, ou seja, para os seguidores que estão debaixo da doutrina, que são a maioria dos que estão em Sardes, né? Os seguidores de Armínio, Deus não elege os escolhidos para oferecer a sua graça. Isso dependeria da vontade do homem de buscar a sua salvação. Isso aqui anula completamente a ação da graça, da justificação pela fé, que o grande, né, nosso irmão, o que saiu lá de Tiatira, né, o que pegou as teses, né, um padre, um monge, né, era um monge, e ele, Lutero, que a justificação seria pela fé. Quer dizer, isso já refuta, isso já quebra e anula toda a ação daquela graça. E começa então a minar as heresias de perda de salvação no meio de Sardes. O irmão Gino falava que 80% dos cristãos da América estão debaixo desse ensinamento de Armínio. Dos 20% que sobra para completar 100, 7, 8% estão debaixo de uma consciência do Evangelho do Reino, o restante estão debaixo do ensinamento de Calvino, o teólogo francês. Calvino entendia que a eleição era pela graça, mas se perdeu ao dizer que alguns eram eleitos para a perdição e outros são eleitos para a eleição. Ambos não viram o reino, nem Armínio e nem Calvino. Ambos não viram o reino. E aí entram os irmãos da restauração com a consciência do Evangelho do Reino, que traz uma realidade para um desfrute. Pega a eleição de Calvino como desfrute da graça e a responsabilidade de Armínio como o direito de entrar no reino. E aí se completa o Evangelho do Reino. Esse é o grande trunfo. Precisamos nos deter em Filadélfia com pouca força, porque lá tem uma esperança. Por perseverar, por guardar a palavra de perseverança, a palavra de reino, não permitirei e te livrarei da hora que vou julgar o mundo e vou colocar à prova os habitantes da terra. O Senhor vai nos guardar, vai guardar os que estão em Filadélfia. Por isso é importante desfrutar e estar em Filadélfia. Esse é o sentimento desse desfruto
dessa realidade que nós estamos tentando avançar nesses dias. Mas nós vamos dar sequência. Vamos dar sequência nesse estudo, avançando mais sobre as 4 últimas igrejas. Amém, irmão? Graça e misericórdia e paz. Que todos nós possamos ter um domingo de paz, um domingo de avanço, que possamos meditar nessa palavra, permanecermos em Filadélfia, rejeitar aquilo que não é de Cristo, rejeitar aquilo que Sardes tem contaminado, Tiatira tem contaminado, e nos livrarmos cada vez mais em busca do Evangelho do Reino. Sai dela, povo meu, sai dessa de política, se envolver em política, se envolver nessas coisas mundanas. Nosso reino não é aqui. O nosso reino será estabelecido muito em breve. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a abrir nossos olhos cada vez mais. Amém, querido? Possamos cear com uma boa consciência, possamos cear com uma consciência de que a igreja é uma na cidade, de que somos um, e que a divisão não vem de Deus. A divisão não é de Deus. Amém, querido? Jesus é o Senhor, Ele é vida para nós.